Ser dona de um espaço é herdar os problemas de construção, as dívidas, é lidar com inquilinos mais ou menos simpáticos, mas é também poder fazer escolhas e ser proativa. Se esse espaço for, por exemplo, a natureza, os palcos, as causas sociais, então a dona e senhora pode perfeitamente ser Joana Seixas, atriz, ativista, mãe, presença habitual na nossa televisão e no teatro, mas também em manifestações ou em grupos de defesa dos direitos humanos. Hoje conhecemos o percurso, as opiniões, as várias facetas, as lições e a vida de Joana Seixas. Olá, bem-vinda ao nosso programa acabado de estrear. Olá, Catarina, muito obrigada pelo convite. E obrigada por aceitares, claro. Tu és uma pessoa que se preocupa muito com o mundo e, portanto, temos aqui vários temas para explorar, mas eu começava já por duas palavras, mãe e liberdade, porque eu sei que tu és uma pessoa que acredita muito em cultivar essa liberdade desde cedo e tu disseste, inclusivamente, numa entrevista, que a liberdade é uma conquista que tem de começar desde a infância. E eu pergunto-te porquê e se hoje em dia, apesar de termos imensos meios, a liberdade é um valor que, na verdade, está a escassear. É verdade, eu acho que tem a ver com... eu vou voltar, vou andar um bocadinho para trás no meu percurso só para te dizer uma coisa. A minha relação com a natureza, que tu também mencionaste aí, tem muito a ver com esse lado da liberdade, porque o voltar à natureza, o voltar a esse lugar de escuta ativa, de observação do que se está a passar, é um lugar que se perdeu com a vida das cidades, com esta vida acelerada em que nós vivemos. Nós perdemos essa capacidade só de observar, só de ficar parado a olhar. Porque também nos é exigido que estejamos sempre a fazer alguma coisa, não é? Somos sempre hiperativas, temos que estar permanentemente a contribuir para uma sociedade que tem que estar sempre a produzir e não nos é dado esse espaço e esse tempo e essa liberdade, de facto, só de escutar, só de estar parada, só de estar no silêncio. E as crianças precisam desse espaço, precisam desse lugar de liberdade, precisam desse tempo que é muito diferente do nosso e nós não podemos olhar para elas da mesma forma como nos habituámos a olhar para os adultos. Essa capacidade que elas têm, as crianças, de observar o mundo cá fora, muitas vezes é-lhes retirada, porque é-lhes permanentemente toldada por ambientes que são controlados, desde as escolas, desde ficar fechado dentro de um carro para ir de casa para o trabalho, portanto, é-lhes limitado ficar esse preso acesso. a um iPad também é um ato de não liberdade. Eu já nem vou para aí, porque isso é uma questão para mim. Que é uma imagem hoje muito presente nos restaurantes. É verdade, e é verdade. Nossas... Para mim muito problemática. Eu tenho sido uma mãe, sou uma mãe já de gerações diferentes, não é? Portanto, os teus filhos já usam o iPad por iniciativa própria, já não és tu que controlas, ou seja, não é? tenho um filho já com 22 anos, portanto já não sou eu que intervenho nessa matéria, mas tanto o meu filho mais velho como o meu enteado, que são os dois que já são autónomos, não é? Portanto já são adultos nesse sentido, agradecem-nos de alguma forma, sendo que eles cresceram numa época em que ainda não estava tão exacerbado o uso tanto do iPhone como dos meios tecnológicos quando eles cresceram, mas já era comum entre os colegas, eles eram os únicos que não podiam ter ou que tinham certas restrições e eles agradecem-nos nós termos dado restrições. Naquela altura não gostavam, Naquela com altura não certeza. gostavam, claro que não, mas nós tínhamos várias, não se usava telemóvel para além de não se usar telemóvel à mesa e quando estamos todos em família e tudo em conjunto, o telemóvel ficava sempre na sala antes de ir para o quarto, portanto não se dormia com o telemóvel no quarto. Pronto, depois eles vão crescendo, nós vamos perdendo um bocado o controle. No entanto, o facto de termos imposto estas regras que parecem proibitivas, e a palavra proibição para mim é uma palavra que tem dentro da própria palavra muitos mistérios, porque há muitas proibições que são fundamentais existirem. A educar. São fundamentais, porque são proibições que levam à liberdade, entre aspas. Agora, a palavra um exemplo proibir, de uma delas, por exemplo. Olha, por exemplo, esta que estamos a falar, não é? Sim. De proibir utilizar iPhone. Eu tenho um filho com 9 anos, ele não vai ter tão cedo telefone, nós já falámos com ele sobre isso. Os já têm, de certeza, alguns deles. Não, ainda não. Alguns já têm, mas ainda não é assim tão comum. Okay. Talvez pela escola em que ele esteja, talvez por isso ainda não exista dessa forma. Mas claro que ele já esteve com amigos da idade dele
que têm um iPhone ali à mão de semear. Pronto. O que é que o telefone faz à nossa vida que é diferente, por exemplo, dos iPads ou dos computadores ou das Playstations e tudo, que era também a minha luta, que era para os miúdos não ficarem viciados em jogos, e eu só tenho rapazes em casa e havia muito esse lado da tecnologia. Os iPhones estão permanentemente connosco. Ou seja, são uma extensão do nosso corpo. É uma extensão não é? do nosso corpo e é um desbloqueio permanente de eu não sei isto, vou aqui ver. Eu não sei o quê, vou aqui ver. E isto eu acho que se pode ir contrariando. Não, vais ver na realidade como é que acontece. Não é ali que vais É um paradoxo, saber. porque ao mesmo tempo que nos dá essa liberdade de podermos encontrar mais informação, também nos prende. Sim. Mas vamos já também ao telemóvel como uma forma também de trabalho, e tu, enquanto atriz, usas não só para promover o teu trabalho, mas também para fazer algumas parcerias com marcas, mas também, e desde há alguns anos para cá, para falar sobre as tuas causas. Uma delas, muito recente, é a causa da Palestina, daquilo que está a acontecer neste momento. Tens feito vários apelos à libertação da Palestina, ao cessar-fogo, falas num genocídio que está a acontecer em Gaza e escreves mesmo isso em várias publicações. E, portanto, eu gostaria de te perguntar especificamente esta questão da Palestina, porque é que é uma preocupação para ti? Porque eu diria que dentro do mundo artístico, sobretudo quando se trata de pessoas com bastante projeção, como é o teu caso, tens feito várias novelas ao longo dos anos nos principais canais, há sempre algum receio em as pessoas se manifestarem sobre temas políticos / sociais, mas especificamente temas políticos. E, portanto, porque é que para ti, desde outubro, mas não só, porque é que para ti este é um tema tão relevante e porque é que decidiste abraçar automaticamente nas tuas redes sociais? Bom, para já é um tema já muito antigo, apesar de só agora ter vindo mais à luz do dia. É um tema antigo e é um tema que tem a representação de várias causas e de várias lutas dentro só da causa da Palestina. Porque primeiro estamos a falar de um processo de colonização, de territórios ocupados, e tem sido sempre a luta e a resistência de um povo a um processo de colonização permanente, do qual nós, entre aspas, ocidentais, somos muito responsáveis como colonizadores que fomos de muitos sítios, mas digamos que estivemos noutras épocas, noutras alturas. Não havia conhecimimento, não é? Mas hoje já há esse conhecimento. Não havia tanto conhecimento e as colonizações, apesar de haver um bocadinho esta ideia digamos, de ser transversal, as colonizações não foram todas iguais. Há muitas diferenças entre as várias colonizações que existiram no mundo inteiro. Agora, o homem, infelizmente, por natureza, é um ser opressor. E há esta tendência inequívoca de oprimir permanentemente para conquistar, para ganhar mais, para ocupar um lugar de relevo, e o facto da sociedade estar a tentar evoluir no sentido de vamos equilibrar e tentar de alguma forma colmatar esse lado opressor, foi apenas uma ilusão em que nos incluíram aqui dentro deste mundo ocidental, como se nós vivêssemos nessa ilusão de que de facto já não somos colonizadores ou que já não estamos colonizados por nada nem por ninguém. Já evoluímos, não é? Que já evoluímos, mas não estamos na realidade. E a Palestina, infelizmente, é o reflexo mais na nossa cara direto disso tudo. Não só da conivência direta da Europa e dos Estados Unidos, muito mais, mas da Europa com essa colonização ativa e essa ocupação de território, ou seja, porque ainda por cima o que se passa na Palestina ainda é diferente, porque é uma colonização de território, ou seja, à medida que eles vão ocupando o território, que não é deles, não foi conquistado sequer, não há sequer esta coisa de... É uma ameaça permanente e constante e um terror em que aquelas pessoas vivem permanentemente. E depois há ali muitas questões envolvidas, há vários mitos. Há um livro que eu falo muito até nas minhas publicações, que são os 10 mitos, do Ilan Pappé, 10 mitos sobre Israel, em que ele desmonta desde uma terra sem pessoas ou pessoas sem terra, como supostamente a Palestina era uma terra sem pessoas. Não é verdade. Como os judeus não eram um povo sem terra, portanto eles podiam ter ficado a viver em vários sítios distribuídos pela Europa.
são várias as questões que se vão juntando, mas se vão acumulando nesta questão da colonização. E eu acho também, e por isso talvez tenha abraçado esta luta de uma forma mais acesa, apesar de parecer que é tão distante de nós, ou seja, não só a cultura e tudo mais, parece que é tão distante de nós, mas não é assim tão distante, é bastante mais próxima e há muitos pontos que tocam as nossas culturas, até por exemplo as oliveiras, até ainda a natureza, há esse lado de tocar. Mas deixa-me só terminar este raciocínio. Esse lado de o crescimento que nós vemos atualmente da extrema-direita pela Europa, e pelo mundo inteiro, em alguns pontos do mundo, para mim está intimamente ligado com este fator da Palestina. Porque enquanto nós não derrubarmos de vez esta ideia de que o opressor tem esta capacidade de ocupar, de ficar apenas porque tem mais dinheiro, mais meios financeiros, porque quer desenvolver as suas atividades económicas e manter a população toda refém deste mundo capitalista e consumista, ali tens um exemplo claro do que é isso levado ao extremo. Nós achamos que estamos muito distantes desse extremo, mas a extrema-direita está a levar-nos para esse extremo. E, portanto, eu acho que as duas lutas estão interligadas e eu sempre fui uma defensora da liberdade no sentido verdadeiro da palavra. Verdadeiro não é que não existam... Todos os sentidos são verdadeiros, não é nesse sentido. No sentido mais lato da palavra, e a liberdade das pessoas e dos povos, para mim, é uma das coisas fundamentais. Uma das coisas, para mim, muito importantes na liberdade é que, sem estarmos todos libertos, não há uma pessoa liberta. Portanto, não há essa questão. Mas, Joana, mas diz, desculpa. Tens estudado muito o tema e isso nota-se, inclusivamente também tens estado em vigílias em Lisboa, que têm sido organizadas, fazes parte de um grupo que se chama Artistas contra o Genocídio, contra a ocupação de Israel no território da Palestina, e tu acabaste de explicar o porquê de tu te envolveres na causa. Tu, Joana, a pessoa interessada, a mulher interessada nos temas. Mas agora queria que me explicasses o porquê de tu, Joana, atriz, que precisa de trabalhar, como toda a gente, não é? Que trabalha em televisão, que trabalha também com as redes sociais. Não é um risco demasiado grande que se corre posicionar-te politicamente sobre este tema? Eu não gosto nada de ver as coisas dessa forma e nunca me vi nessa forma no trabalho. Ou seja, sempre tentei manter o meu espírito livre. Eu acho que, como atriz, como artista, como ser pensante e criativo, manter essa independência de pensamento para mim é crucial para a vida. Não consigo imaginar. Mas tem riscos. Tem muitos riscos e eu já sofri alguns deles, outros nem por isso. Outros para mim foram conquistas. O facto de sermos independentes e termos uma voz proativa e sabermos muito bem do que é que estamos a falar também nos dá um outro poder nas circunstâncias. E que riscos são esses? São riscos que eu não posso controlar. Infelizmente, eu não os consigo controlar. Eu também não consigo passar uma imagem daquilo que eu não sou. Tenho muita dificuldade disso. Mas poderias tentar esconder, não é? Se fosse mais conveniente. Não consigo, nem consigo fazer essa manipulação. Essa manipulação para mim é uma traição a mim própria e é uma traição ao meu espírito livre de artista. Ou seja, o não ser clara. Uma coisa é eu poder ter algum cuidado com as palavras, e perceber que existem várias fações e que, portanto, nós podemos de alguma forma gerir, e eu acho que tenho tido algum cuidado mesmo falar de genocídio para mim não, está bem longe de não ter cuidado com as palavras, porque é de facto um genocídio que está a acontecer. Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida. Agora tenho cuidado com as palavras, tenho cuidado com os termos que uso, e as pessoas que vivem em Israel também têm que ser respeitadas. Agora, existe uma quota parte daquela sociedade que está debaixo de uma opressão gigantesca, e que é conivente com ela. Mas já recebeste críticas ou já te custou? Claro. Que tipo de críticas? Já recebi várias críticas de acharem que, por exemplo, como sempre fui também uma feminista ativa, entre aspas, de achar que ao estar a defender um país árabe onde há repressão feminina, mas aí eu também já dei a minha resposta e até posso dar aqui publicamente, que é mais fácil, que estou a defender que as mulheres devem ser reprimidas porque estou a defender um povo que ainda sofre uma repressão feminina, mas é exatamente ao contrário. São exatamente os povos mais reprimidos e as mulheres mais reprimidas que precisam mais de apoio das feministas ativas. São essas que precisam de se libertar.
Agora, como é que elas vão libertar? Tem que ser, é um processo que só lhes diz respeito a elas. Não nos diz respeito a nós diretamente. É um processo de cultura que vai ali acontecer. Agora, sem a libertação do espaço, da casa, da sua liberdade pessoal, da sua capacidade de sobrevivência. Estamos só a falar da capacidade de sobrevivência. É-lhes negado o direito à agricultura, é-lhes negado o direito à terra, é-lhes negado o direito à casa. Portanto, sem esses direitos básicos, nós não podemos ir aos direitos das mulheres. Mas não estranhas algum silêncio por parte de pessoas também com alguma projeção pública como tu? Estranho, mas sinto que isso vai deixar de acontecer gradualmente. Nós vivemos numa época em que o sistema está demasiado agarrado a muitas cordas ligadas a esta área que nos alimenta a todos, não é? Portanto, eu já trabalhei, inevitavelmente, para esse sistema e vou continuar a trabalhar para esse sistema, senão não tenho como alimentar os meus filhos, não tenho como me sustentar neste mundo capitalista em que eu decidi viver, não é? Porque também eu decidi viver nele. Portanto, a partir do momento em que eu tomo essa decisão, eu faço parte dele e eu contribuo para ele, eu também tenho que jogar com algumas regras desse mundo. Agora, nem toda a gente que trabalha e que vive neste sistema capitalista acha que nós devemos nos restringir permanentemente no nosso discurso. E eu vou tentando, digamos, a minha sorte com essas pessoas que acham que existir um espírito livre é mais valioso, ou um espírito livre e independente, e com isto não estou a dizer que eu sou mais valiosa que ninguém, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que, se calhar, isso é mais importante, alguém que acredita realmente nas suas causas e que as leva até às últimas consequências, do que, claro, que eu obviamente que já houve alturas em que fiz uma gestão das coisas que poderia ou não poderia dizer. Eu não posso dizer tudo e tenho que respeitar as pessoas com quem trabalho. Mas, por exemplo, nas redes sociais tu notas também um decréscimo de interação por parte das pessoas, agora que falas neste tema da Palestina, por exemplo? Noto um decréscimo de uma parte de pessoas, mas um aumento de outra parte de pessoas. Ou seja, isto é sempre um pau de dois bicos. É um pau de dois bicos. Mas já te custou, por exemplo, contratos com marcas? Já houve... Assim, se calhar já, mas eu não tenho essa consciência. A minha agência nem me diz nada, entre aspas, que é para eu nem chegar a saber. Eu não estou muito preocupada com isso, porque eu sempre tive uma relação complicada, entre aspas, e as agências com quem eu trabalhei sabem disso e eu nunca escondi esse jogo. Tenho uma relação complicada com a publicidade, ou com as marcas, ou com esse trabalho. Sempre fui muito criteriosa e sempre procurei marcas em que eu verdadeiramente acreditasse, ou que eu verdadeiramente use, ou que eu falo com verdadeira propriedade sobre elas. E porque existem muitos projetos de marcas que não são puramente consumistas ou capitalistas, são marcas que querem trazer mais qualquer coisa e acrescentar. E é com essas que eu tento. Não consigo trabalhar só com essas, evidentemente. E porque, infelizmente, essas marcas não concentram um poder económico capaz, às vezes, de chegar mais longe na sua comunicação. E, portanto, eu sei que isso já me retirou, com certeza, de muitos contratos financeiros incríveis. Agora, eu prefiro viver a minha vida de outra forma e eu não vejo no dinheiro sempre a resposta para tudo. Ou seja, para mim não vale tudo, mesmo, de maneira nenhuma. Joana, tu começaste a trabalhar nos Onda Choque com 11 anos, 12 anos. Sim, com 11 anos. Que é, para quem já não se lembra, ou para quem está a ouvir e não sabe sequer o que é os Onda Choque, era um grupo infantil-juvenil de música, que na altura foi um grande sucesso. E, entretanto, depois começaste a trabalhar na área da representação, fizeste o conservatório, ao mesmo tempo que fazias a faculdade, e depois a partir daí nunca mais paraste e tens estado na SIC, na TVI, com novelas, mas também nos palcos, no teatro, que também é uma das áreas... E na RTP também. E na RTP também, exatamente, que é uma das áreas que te apaixona. Portanto, acho que não há ninguém que esteja a ouvir-nos que não te conheça. E em relação à indústria da representação e às mulheres, que eu sei que também é um tema que te interessa muito, em 2017, outubro de 2017, rebentou o Me Too, portanto, um movimento de mulheres que finalmente explicaram o que é que estava a acontecer em Hollywood em relação ao assédio sexual que era feito contra elas de forma, enfim,
a tentar que elas fizessem certas coisas em troco de certos papéis. Depois levou à queda do produtor Harvey Weinstein e às denúncias com muitas outras pessoas. Sabemos que 1 em cada 3 mulheres globalmente já sofreu violência sexual, diz a Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, houve um mito muito subtil, não é? Como em tudo. Houve ali umas denunciazinhas. Em 2021, a atriz Sofia Arruda, por exemplo, deu uma entrevista em que denunciou que tinha sido vítima de assédio numa estação de televisão. Depois houve 3 ou 4 atrizes que disseram sim, eu também fui vítima de assédio sexual, ou sou sobrevivente de assédio sexual, mas não houve propriamente um movimento robusto como houve, por exemplo, nos Estados Unidos. Porquê? Bom, uma das coisas talvez seja a dimensão, a nossa pequena dimensão, não só da nossa indústria nessa área, não somos assim tantas. Acho que pode ser essa uma das respostas, mas outra também pode ser aquilo que me estavas a perguntar na pergunta anterior. Um certo receio, um certo... De perder trabalho. De perder trabalho, sim. Sim, de perder trabalho. Mas há definitivamente uma realidade muito grave. É assim, eu acho... Eu também falei numa dessas entrevistas sim, que, o Bernardo Mendonça investigou também sobre isso. Tu disseste que também tinha acontecido contigo, sim, não é? Sim, aconteceu de uma forma ligeira, vamos dizer. Portanto, eu nunca sofri nenhum tipo nem de violência, nem de assédio grosseiro. Ligeira é o quê? É uma mão, um sítio que não é não, nem sequer chegou a haver contacto físico, não. Estamos a falar apenas de coação, de conversa. Portanto... de tentar dirigir-te para, digamos, uma ratoeira, mas comigo não tiveram muita sorte. Tu percebeste logo? Apercebi-me de imediato. Nem é uma questão só de me ter apercebido, eu sempre reagi dessa forma ao assédio durante toda a minha vida, seja ele dentro do trabalho, seja ele fora do trabalho. Ou seja, eu sempre me defendi muito precocemente do assédio. E eu acho que esse tem sido também um dos problemas na educação das mulheres e em casa, quando nós educamos. Eu, infelizmente, não tenho filhas para educar, mas tenho sobrinhas. Mas educar desde cedo para o consentimento e perceber o que é o consentimento e quem é que toca ou não toca no nosso corpo. E o que é que nós, até onde é que nós vamos, mesmo que nos estejam a coagir, e aí eu acho que existe mais coação verbal e de poder económico, ou seja, alguém que está num estatuto de privilégio que tem essa capacidade de te coagir para te levar a fazer certo tipo de coisas. Mas qual é que foi a tua postura aí? A minha postura foi de imediata renúncia e afastamento sem... porque eu não assistia nada com outras pessoas, portanto eu não... Isso trouxe-te consequências? Não diretamente, não que eu me tenha apercebido. Ok. Mas esse tipo de abordagem, ou uma conversa inconveniente, não consentida, sim, ou um toque num sítio onde não é necessário estar, é comum. É comum. Agora, digamos que eu nunca me permiti deixar estar nesse lugar de uma forma consciente, que se calhar já estive nele de uma forma inconsciente e achei que não aconteceu nada, mas se calhar pode ter acontecido e eu não me ter apercebido. Ou seja, mas a partir do momento em que não te apercebes, ou das duas uma, ou estás completamente fora do sistema, ou então se sabes que isso pode acontecer, não te apercebeste, foi porque aquilo não foi lesivo para ti, não te causou moça, não teve nenhum impacto sobre ti. Agora, quando tu não tens conhecimento e não percebes que estás de facto a ser coagida permanentemente, aliás, como são as mulheres na sociedade em geral, vítimas da violência doméstica e tudo mais, estão permanentemente numa redoma de coação sistemática, não é? Diária, seja ela pelo seu trabalho, ou porque não fizeram um jantar, ou porque não fazem isto, ou porque não estão a cumprir qualquer coisa. Ou seja, estão sempre num lugar permanentemente de fragilidade e de disposição. E esse lado é um lado que nós temos que lutar contra ele, não é? Temos que nos tornar realmente ativas e acreditar que é possível dar a volta quando tu... Por exemplo, ia dar um exemplo. Quando eu comecei a trabalhar, um dos meus primeiros contratos de trabalho, e na altura eu nem estava bem a acreditar que aquilo me estava a acontecer, mas eu decidi ir até ao fim com as minhas reivindicações. Portanto, isto já foi há mais de 22 anos, não foi ontem, nem foi há 10 anos, que se calhar era uma época mais benéfica para isso acontecer. Eu assinei um contrato grávida de 7 para 8 meses,
em que eu exigi 6 meses em casa, exigi pagos e, portanto, a partir do momento em que nós nos chegamos à frente com convicção e Sem medos. estamos a defender também outras mulheres. Este lado de vou só defender aquilo meu, já tenho o meu contrato, estou na boa, estou não sei o quê. Eu nunca vi as coisas cada uma dessa por si, forma. não é? Não, mas não, cada um por si não funciona. Aliás, porque isso mais tarde vai se virar mesmo contra nós. Porquê que as mulheres em Portugal, as atrizes, que todas sabem o que é que está a acontecer, porque se é um meio pequeno para umas coisas também é para outras, Claro. porquê que não se uniram para denunciar comportamentos, denunciar pessoas? Não sei, olha, eu diretamente não tive contacto com ninguém a quem isso tivesse sido demasiado grave e que achasse que de facto deveria ter vindo mais à luz do dia. Porque provavelmente se isso tivesse acontecido assim diretamente com alguém, eu acho que se calhar poderíamos ter criado um movimento para isso. Eu acho que isso foi uma coisa meia dispersa. Ninguém se quer comprometer também, não é? Não sei se é ninguém se quer comprometer. Eu acho, não sei, eu não estou em todo lado e nem estou em toda a parte. O meu conhecimento foi um bocado parco nessa área, não posso dizer, também não posso envolver em todas as causas e em todas as lutas. Agora, porque é que isso em Portugal ficou mais aquém? Eu acho que também tem a ver um bocadinho com a personalidade portuguesa e com a forma de nós estarmos um bocadinho na política, porque isso é um assunto político, não é? E a forma de, mesmo a maior parte, há muitos artistas que são muito focais politicamente, e felizmente que são, mas existe uma certa classe artística que não é focal politicamente e, portanto, existe um certo receio de manter a coisa ali morna, de nunca aquecer muitas coisas. Aliás, é como as manifestações, não é? Nunca se pode ser muito... não, vamos aqui manter o bom senso, assim, pois, mas não é com bom senso que se conquistam as coisas. Infelizmente, o radicalismo, em muitas situações, foi a única altura em que realmente as coisas viraram o bico ao prego, porque o manter as coisas mornas é só estar a protelar, digamos, estar a adiar a sua resolução. E às vezes é preciso atitudes radicais, por muito que elas às vezes tenham leituras erradas dentro da sociedade, e muitas vezes têm. Por exemplo, a causa ambiental tem muitas leituras erradas. A forma como a luta ambiental está a ser travada, também não digo que esteja a ser sempre bem travada, nem toda a gente consegue fazer as coisas, nem todos estão a fazer as coisas da melhor forma, ou a escolher as melhores armas para essa luta, para essa causa. Mas isso não pode ser nunca imputado a quem está a travar, porque quem está a travar essa luta deveria ser protegido, e não ao contrário. Refere-te, por exemplo, aos ativistas climáticos Sim. fizeram coisas como fechar a segunda circular, que para ti é algo que faz sentido, claro que tem faz impacto. sentido. Claro que faz sentido, faz todo o sentido. Agora, só depois de terem fechado a segunda circular é que se passou a falar ativamente sobre este assunto. O assunto foi para a ordem do dia a seguir a isso. Pronto, depois vieram as pessoas todas, vieram-nos parar o trânsito. Não. Fizeram-vos parar para fazer pensar um bocadinho mesmo aquelas pessoas que ficaram ultra violentas e foram arrancar os estudantes de uma forma ultra agressiva. Se elas pararem para pensar o que é essa atitude na vida delas, elas estão metidas numa máquina permanente que as obriga a estar numa linha permanente de trânsito o dia todo, para ir trabalhar, para voltar para casa. Elas deixaram de ter vida, deixaram de viver a vida. E esse acordar que esses estudantes estão a fazer nesse momento seria bem mais apreciado se essas pessoas conseguissem parar e olhar para elas próprias. Eu sei que muitas não o fizeram, não vão fazer, e muitas ainda me vão criticar de eu estar aqui a defender exatamente os ativistas climáticos. Eu não acho, com isto que acabei de dizer, que todas as ações foram perfeitas, ou foram bem feitas, ou foram certas. Isso não existe. No ativismo, nós vamos sempre errar. Aliás, como na vida, é a única forma de aprendermos. E vamos aprendendo errando. E vamos aprendendo que se calhar para ali já não vai dar mais. E então vamos ter que ir para o outro lado. Mas só batendo com a cabeça na parede, muitas vezes é que lá chegamos. Agora, que esses ativistas climáticos trouxeram para a luz do dia assuntos que infelizmente estavam a enterrar-se cada vez mais outra vez. Apesar de há uns anos, não sei, eu quando comecei a acordar para a área da sustentabilidade de uma forma consciente e ativa, eu achava que isto só ia evoluir positivamente, não é? Na minha inocência. A causa não para, não é? Que a causa não ia parar, que nós não íamos piorar, e no entanto nós só piorámos. E portanto, ao piorarmos e a chegarmos a este extremo que estamos hoje,
é perfeitamente compreensível que se tenha que fazer este tipo de ações. Esse é um tema que, enquanto for fofinho, digamos assim, toda a gente gosta. Ou seja, Claro. enquanto for na base do sumo verde, do reduzir o desperdício alimentar, do yoga, da homeopatia, que são tudo coisas que tu gostas e das quais és fã, aí está tudo bem. Mas quando já mexe com o nosso diário... greenwashing ativo... Exato. Tu criaste inclusivamente um blog que ainda está ativo, que se chama I Met God, She's Green, com a atriz Madalena Brandão, que nasce precisamente do vosso fascínio pela natureza. Exatamente. E que tem muitos conteúdos sobre estes temas, portanto já exploraste aqui também a tua ligação com este tema. Mas há também um outro tema que também te é muito próximo, que é a questão da menstruação. Fazes parte de um projeto que se chama Todas Merecemos, que quer contribuir para que a menstruação deixe de ser uma desvantagem para quem a tem, nomeadamente em relação, por exemplo, à pobreza menstrual, e sabemos que em Portugal 2 em cada 10 raparigas já faltaram ou conhecem alguém que já tenha faltado às aulas por não ter possibilidade de adquirir produtos de higiene menstrual. Enfim, vemos isso todos os dias nas escolas do país. Agora, entretanto, o Governo anunciou que vai colocar produtos de higiene menstrual de forma gratuita. Mas a minha questão para ti é, este é mais um dos temas que causa algum desconforto, alguma repugnância nas pessoas e também nas mulheres. Também nas mulheres existe uma relutância enorme em falar sobre a menstruação, como se fosse um assunto, não, deixa lá ficar isso sossegado aí dentro Aquela coisa de casa, de esconder dentro da o casa penso de para banho. ninguém ver, como se estivéssemos enfim, como se fosse uma arma perigosa e como se todas não menstruássemos, não é? Como se não houvesse essa questão transversal a todas. E para além disso, a menstruação é o início da descoberta do teu corpo e do teu desenvolvimento como mulher e da tua afirmação. Ou seja, e esse início, essa descoberta e esse descomplexizar toda essa área leva-nos também à temática anterior. Nós estamos sempre em sustentabilidade, exatamente. É interseccional, não é? Interseccional não é, nem é essa que estamos a falar da sustentabilidade, que também é outra, mas estava a falar sobre a questão do assédio e do empoderamento e tudo mais das mulheres. Okay. Ou seja, a partir do momento em que nós dominamos o assunto e em que, por exemplo, o projeto Todas Merecemos tem estado nos últimos 3 anos a trabalhar em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a levar o projeto às escolas e aos alunos. A Menarca vai à escola, é esse o nome do projeto. Exatamente. Fazem ações com os alunos, não é? Explicar o que é que é. Fazemos ações com as turmas, com os rapazes e com as raparigas. Porque ao início surgiu muito essa questão, não, isto é só um assunto de mulheres. Não é, isto é um assunto da sociedade toda. Como igualdade de género, como outros temas. Enquanto não for um assunto da sociedade toda, vai ser sempre desigual. Vai haver sempre desigualdade, vai haver sempre inacessibilidade, vai haver sempre desconhecimento, vai haver sempre homens que vão educar filhas e não vão saber sobre o assunto e precisam de o saber, tiveram mães, têm tias, têm amigas, têm todo um rol de mulheres à volta deles, além de que a menstruação é vida. Sem a menstruação biologia, não é? Biologia. Portanto, conhecer a menstruação e felizmente, por exemplo, eu acho que as redes sociais têm milhares de coisas negativas e são, aliás, um mundo que eu acho que vai acabar por implodir, porque o ser humano tem esta tendência crónica de levar as coisas ao seu limite e também o está a fazer nas redes sociais. Mas as redes sociais trouxeram-nos uma parcela de acesso e conhecimento a testemunhos vivos de pessoas. E é uma diversidade gigantesca, que isso é a parte que eu acho mais rica das redes sociais. Eu consigo ver uma diversidade de depoimentos, por exemplo, na área da menstruação, que nos leva a todas nós a procurar identificação. Se eu achava que era uma pessoa que menstruava de um certo tipo, de uma certa forma, só agora... Ou que era normal e depois percebes que não é, que pode ser endometriose, ou pode ser outra questão qualquer. Exatamente, todas as questões que agora de repente até vezes testemunhos de mulheres quase a chorarem porque lhes deram um diagnóstico. Porque elas não estão loucas da cabeça, porque elas passaram anos aprisionadas a uma ideia de que eram impotentes para lutar com essa luta, não é? Com essa doença, seja ela a endometriose, seja etc. Há esse fator de identificação que nos liberta também, porque então percebes, não, calma, isto é um assunto de todas. Não é? E esse tema é muito relevante das redes sociais, também queria ir aí, porque ao mesmo tempo que lá está, nos dá muita informação e nos permite ter acesso a coisas que antes não conseguiríamos ver de forma tão rápida e de todas as partes do mundo. Também, e menos filtrada. E menos filtrada. Apesar de também ter um filtro.
Também tem. E pergunto-te também se tu te sentes, como a maior parte das pessoas, se calhar, dependente ou quase escrava das redes sociais. Sinto-me um bocado dependente, tento contrariar isso ativamente, ou seja, tento criar regras. Porque há a pressão para estar sempre lá, não é? Estar sempre presente. É assim, essa pressão propriamente eu não a sinto. Eu sinto mais uma atração infinita por este acesso permanente de testemunhos, por esta riqueza de diversidade que aquilo te dá acesso. Eu sinto mais essa atração do que propriamente a sensação de ter que dar hello, estou viva, estou aqui, pronto. Acabo por fazer isso indiretamente, mas se calhar quem me siga nas redes sociais percebe que eu não faço assim tantos conteúdos diretos, ou seja, próprios, porque nunca achei que aquilo fosse o meu trabalho fazer, porque claro que faço alguns, naturalmente. Mas hoje em dia já há muitos trabalhos que são atribuídos com base nas redes sociais, Exatamente, não é? são, infelizmente, espero que isso nunca também impluda, como dizias há pouco. Se calhar já me aconteceu não ter sido escolhida ou ser escolhida por isso ou por não ser. Não sei. Mas é uma prática real, é uma não prática é mentira. real. Não é mentira, é uma prática real e que a mim nunca me falaram diretamente e sobre a qual eu nunca fui, digamos, abordada. Agora, sei que ela existe, mas irei sempre combatê-la ativamente porque o que interessa é a tua capacidade de trabalho e o teu talento a trabalhar. Não interessa se tens ou não seguidores ou se tens a capacidade... Até porque os seguidores não são necessariamente consumidores de cultura, não é? Exatamente. Muitas vezes nem são, propriamente. São apenas... fãs de uma ideia de estar ali de longe a ver a vida de uma pessoa, quase aquilo é uma espécie das escovilheiras antigas, não é? Portanto, uma pessoa ter acesso à vida de outra pessoa de uma forma confortável em sua casa. Eu não gosto muito disso, ou seja, não sigo muitos perfis para perceber o que é que se passa. Claro que já me cruzei com esses perfis, não é? E fiquei a ver, portanto, obviamente, também eu já também sou coscovilheira na minha vida e todos nós temos essa dose de coscovilhice na vida, quem não tem, mas não é isso que me atrai ali, digamos. Não, eu nunca fiquei ali propriamente refém de estar a ver o que é que aquela pessoa faz todos os dias. Aliás, isso cansa-me. Normalmente eu tenho que bloquear, entre aspas, alguns perfis que estão permanentemente... ainda no outro dia alguém falava sobre essa questão das redes sociais e tinha uma certa razão de, às vezes, os perfis que te parecem muito atrativos, de pessoas que têm vidas incríveis, que estão sempre em ultra forma física, comem sempre ultra saudável e que parecem extremamente atrativos, podem ser extremamente nocivos e tóxicos para ti. Porque podem-te estar a colocar permanentemente numa fasquia que tu não queres ter na tua vida, que tu não precisas. E se calhar nunca irás conseguir porque as condições são outras, o contexto é outro. Exatamente, o teu ponto de partida é diferente e se calhar aquilo não é real, assim. Aquilo é só uma ideia, aquilo é só uma pequena parte do dia, aquilo é só uma pequena amostra. A vida tem todo uns 360 graus para lá que não estão lá. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que as redes sociais é preciso estar ali com equilíbrio. Eu tenho aqueles alarmes ao fim de 45 minutos para me alertar, para eu parar de estar no Instagram. A partir de uma certa hora o telefone me bloqueia-me. Pronto, e eu no outro dia até estava irritada que queria ir a uma coisa qualquer e que ele estava tudo bloqueado. E eu, não, mas agora não posso, agora preciso desbloquear isto que eu tenho que mandar não sei o quê. Pronto, há ali uma luta contigo própria. Exato. Aquilo é uma luta contigo própria. Mas eu acho que tem que existir um equilíbrio e estávamos a falar sobre isso até antes de aqui off. Em off, exato. Estávamos a falar em off. Que se as redes sociais também não forem povoadas por pessoas que acreditam nas boas causas, que defendem a liberdade, vai ficar um antro demasiado minado e não é isso que nós queremos também. Ou seja, também temos que fazer a nossa cota-parte de equilíbrio dentro das redes sociais, por muito nocivas que elas sejam. Eu acho que o mais equilibrado de visitar dentro das redes sociais é evitar ler demasiado os comentários, principalmente das coisas muito genéricas. Ou seja, de coisas muito diretas e pessoais, podes ler os comentários porque há muitos comentários até com os quais aprendes. Há uma aprendizagem com os comentários até para tu teres uma percepção de uma parte da opinião pública. Não vou dizer que não é a percepção da opinião pública, porque isso não está lá. E além de que, como nós estávamos a dizer, apesar de ser um lugar com menos filtros, também tem muita filtragem o que chega a ti.
E isso enerva-me. Ou seja, eu gostava mais do Instagram como era ao início. Era um local mais direto, em que tu escolhias quem é que seguias e o que te aparecia no feed era mais ou menos por ordem do que as pessoas que tu seguias publicavas. Sim. Não com esta coisa do algoritmo. O algoritmo é algo que me enerva e é mais uma coisa também para ajudar e mais para ajudar a esta área do consumismo, claro. Precisamente. Para te enredar nessa rede. Joana, ainda queria falar contigo sobre 2 assuntos. Um deles tem a ver com um papel que tu fizeste em 2004 nos Morangos com Açúcar, que tu dizes claramente que não gostaste de fazer. Porquê? Que tu fazias uma personagem que era uma madrasta má e tu és madrasta na vida real. Sim. Portanto, já foste, e uma vez madrasta, sempre madrasta, da filha da Maria do João Reis, do teu primeiro casamento. Foram casados juntos? Não fomos, nunca casamos. É a mesma coisa, praticamente exato. Na realidade é a mesma coisa. Só não assinámos um papel. Exatamente. Não assinámos um papel. E agora tens um segundo enteado com quem o Xavier também. Passas muito tempo. E tu não gostaste de fazer a personagem porque tu fazias um papel de uma madrasta má, que tu acreditas que não é a realidade na maior parte dos casos, claro. Não é? Primeiro, este papel de ser madrasta e das famílias que se multiplicam é um papel que ainda é muito alvo de estigmas e estereótipos, não é? Sim, exatamente. Ou seja, quando eu disse essa frase, pronto, como sempre, fica sempre, as coisas ficam sempre um bocadinho descontextualizadas. Eu não gostei de fazer a personagem, o que não quer dizer que eu não tenha gostado de fazer o trabalho. Gostei de fazer o trabalho, gostei da equipa com quem trabalhei, conheci gente muito interessante, como aliás em todos os trabalhos, para mim essa é a riqueza. E portanto às vezes as pessoas não separam as coisas. Ai não, odiei fazer. Não, aquela personagem para mim, naquela altura da minha vida, não me caiu bem, não gostei de fazer, achei que ela representava um estereótipo com o qual eu não me identificava, que aliás deveria ser combatido. Porque nós ainda estávamos nessa época, e portanto isso foi há muito tempo. Sim, foi há 20 anos. Há 20 anos, exato, já nem me lembrava que tinha sido há tanto. E tu és madrasta naquela altura. Eu era madrasta naquela altura. Nós ainda vivíamos um bocadinho ali aquela coisa da madrasta má, da gata borralheira e tudo mais, e da Cinderela e dessas histórias todas. E ainda permanece essa ideia, eu acho. Ainda permanece essa ideia, claro que sim, permanece. E porque eu acho que é uma construção recente ainda na sociedade, o ser uma madrasta. Ou seja, de facto existiam madrastas mais antigas, mas a madrasta... Já tem que se trocar este nome, não é? De alguma forma, pelo menos na língua portuguesa não é um bom nome. Eu sou muito apologista da língua evolutiva, ou seja, eu acho que as coisas devem ir evoluindo e eu acho que nós, por exemplo, a Catarina Furtado utiliza a boadrasta, que eu acho que é bastante mais simpático e mais... e ela é boadrasta do mais meu real filho. também. E é boadrasta do meu filho, mais velho, portanto, nesse aspecto... gosto dessa abordagem. Mas o que é uma pessoa que representa este papel? Ou melhor, o que é que as pessoas acham que é? Vamos fazer aquele jogo de o que é que as pessoas acham que é, o que é na realidade, sabes? Aquelas imagens claro. Às vezes. O que é que as pessoas acham que é ser madrasta, boadrasta, como preferes, e o que é ser na realidade prática. ser, sim? É assim, eu acho que existe essa imagem de que as pessoas têm, que a madrasta é apenas a namorada do pai e que está lá assim tipo bibelô. Aliás, é um bocadinho também, é um papel também de diminuição do lado feminino, de como se a tua intervenção dentro de uma relação se limitasse a seres mulher de... Pronto, e então como tu és a mulher do pai... Ou então mãe a 100%, não é? Pronto, essa é outra também. Pronto, são os tais papéis de género demasiado cavados dentro da sociedade que estão... e não, tu não só és uma pessoa per si, portanto és uma mulher independente, que estás por acaso com aquele pai que já tem um filho de outra relação e vais construir uma nova relação. A construção dessa nova relação... exige muito de uma pessoa, exige muito mais do que as pessoas. Quem está nesse papel sabe perfeitamente o que é que exige e o que é que não exige, e sabe que muitas vezes tens de te comprometer com coisas com a tua vida com as quais tu não estarias à espera apenas por estares por uma criança existir nessa relação. E porque isso envolve é uma aprendizagem muito grande para o casal. Muito mais até do que da relação da madrasta, entre aspas, ou da boadrasta com, vamos mudar de vez a palavra, boadrasta, com o filho. E por isso eu acho que... E também é uma tensão e um teste ao casal, não é? É uma tensão. Eu acho que não tem que ser tensão. Eu acho que é um teste, sem dúvida nenhuma. Mas esse teste vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que dentro de uma relação, as relações...
E nós crescemos numa época em que felizmente as pessoas conseguem tomar as suas decisões e divorciarem-se e não terem que ficar amarradas a uma relação para a vida toda, porque isso não é benéfico para a cabeça de ninguém. Mas eu acho que uma relação é uma construção permanente. É um reinventar permanente. Se tu não estás nesse papel de te reinventares, achas que é tudo dados adquiridos e que já conquistaste o teu lugar, isso vai acabar por pesar sobre a relação mais tarde ou mais cedo. As relações passam todas por altos e baixos e se nós não temos essa capacidade, e numa relação com filhos, ainda mais. Sejam eles nossos, biológicos, ou sejam eles enteados, é igual. Essa relação é igual. A diferença está em que nós, quando somos boas drastas, temos mais fatores a ter em conta nas nossas decisões e temos que ter uma sensibilidade muito mais apurada do que quando não somos boadrastas. Mas isso, no fundo, até nos aguça, digamos, a nossa capacidade de educar e eu acho que, no meu caso em particular, a Maria, por exemplo, aguçou-me imenso a minha capacidade de procurar a melhor educação, por exemplo, depois para o Kiko, que foi o meu primeiro filho biológico. Foi um teste, uma preparação. Foi uma preparação no bom sentido, ou seja, ela... Foi um período de observação, aquilo que também nós estávamos a falar, acho que foi em off ainda, não foi? Sim. Estávamos a falar sobre esse lado, de que para mim é super importante um período de observação. Tu tens que saber observar o mundo à tua volta, e saberes observar uma criança é aprender com ela e perceber o que é que ela está a fazer e o que é que tu podes fazer de alguma forma que pode interferir positivamente com a vida dela, ou não. Às vezes a interferência negativa também faz crescer, faz doer e faz evoluir. Nós não vivemos num mundo todo cor-de-rosa, esta coisa de não, somos todos positivos. Não. Não existe isso do mundo positivo, existe um mundo real, existe um mundo em que nós podemos aplicar um padrão positivo à nossa vida. Eu sou uma pessoa super positiva, super otimista, sou uma pessoa que encara as coisas quase sempre de uma forma leve e otimista e não gosto de carregar demasiado. E também encaras assim, por exemplo, a idade, vais fazer 48 anos este ano, em outubro. Também encaro completamente. Aliás, eu acho que estou... Mas há muita pressão à volta, sobretudo das mulheres, não é? Quando chegam aos 50 anos, até antes, na verdade. Sim, que é absurda. É uma pressão completamente absurda e é uma pressão que eu acho que as próprias mulheres também têm que se libertar dela. Ou seja, é o primeiro ponto. Porque o resto da sociedade vai acabar por se libertar assim que elas se começarem a libertar desse fator. Não é fácil. Já andamos nisto há algum tempo, já começou, digamos assim, mais ativamente as primeiras libertações, podemos dizer que começaram nos anos 20, não é? Estamos há 100 anos nisto. Antes disso, digamos que eram libertações muito pontuais e muito restícias, um restício muito, muito pequenino na sociedade, mas nos últimos 100 anos que nós andamos nesta luta ativa de nos libertarmos. Ainda vamos ter que continuar nesta luta, ainda a sociedade oprime permanentemente. Mas o próprio sistema, por exemplo, ligado às artes, também puxa um certo endeusamento da juventude como sinónimo de beleza. Sim. E Sim, por difícil exemplo, o papel da atriz, aliás, é sinónimo disso tudo que tu estás a dizer. Uma atriz antes dos anos 20 era vista como era uma coisa menor, era equivalente a uma prostituta, portanto era um papel de alguém que não conseguiu fazer nada de jeito na vida, de alguém que era meia louca, não é? Portanto, alguém que se decidia ser criativa, e então uma mulher... Pronto, além de que eram os homens que representavam as mulheres dentro das peças de teatro, isso aconteceu durante muito tempo, portanto elas nem sequer eram permitidas ser atrizes, mas era um papel de loucura, não é? Portanto era um papel associado a um desvio. Tu estavas associada eras uma pessoa que estavas desviada da sociedade. E com os anos 40, 30, com o glamour americano, o aparecimento do cinema e tudo mais, as mulheres ganharam um papel muito mais comercial, não é? E por isso de destaque, porque há um interesse económico por trás, porque senão não estariam nesse papel de destaque, infelizmente. E, portanto, desmontar todo esse lado não é fácil. É uma desmontagem que se vai fazendo ao longo da vida, não é? De perceber em que lugar é que nós nos encaixamos, mas na realidade tentar de alguma forma lutar para que haja essa igualdade é também expor estes assuntos no dia-a-dia e pôr as pessoas a pensar sobre isso, não é? Porque é que hoje em dia o papel dos atores passou de isto que eu te estava a dizer, não é? De alguém que era uma pessoa desviada da sociedade
para ser a última Coca-Cola do deserto, não é? Portanto, alguém que de facto toda a gente quer ser, toda a gente quer atingir aquele estatuto, aquela fama, equivalente ao que eram os deuses e os reis nas sociedades feudalistas, e, portanto, nessas épocas acontecia esse endeusamento, não é? As mulheres só eram endeusadas dessa forma. Ou então eram bruxas, não é? Também. Éramos bruxas, e portanto há toda esta evolução da sociedade que tem que se ir começando a desenrolar, e mesmo as armadilhas em que eu já estive e em que eu estou, volta e meia, eu tenho que as saber desmontar. Agora, eu não posso viver permanentemente em quebra, senão não posso viver nesta sociedade, não posso aceitar viver, se eu aceitei de alguma forma viver dentro da cidade, viver dentro de uma sociedade capitalista, consumista, etc., e eu posso lutar contra as coisas que eu acho que estão erradas dentro dessa sociedade, e devo tentar, e aí também voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa, que a minha voz seja ativa e tentar manter a minha independência o máximo possível, sendo que eu nunca a consigo manter a 100%, não é? Nem mesmo comigo própria, às vezes eu consigo. Há sempre fatores a influenciar. Há sempre coisas que te vão condicionar de alguma forma, e nós somos seres que estamos permanentemente sob influência, nem que seja hormonal. Exato. E portanto eu acho que essa evolução feminina, e no nosso trabalho de atrizes, esse papel de destaque, de ser a mulher de sucesso, porque uma mulher empoderada, que está só empoderada no seu lugar e está só complacente com esse seu lugar, e não contribui para a sociedade ativamente para desmontar esse papel, está também ela a ser uma opressora. E ser conivente. E a ser conivente. E, portanto, a partir do momento em que não há esse trabalho de tentar desmontar permanentemente, trazer mais mulheres para lugares onde elas não existiam. Por exemplo, eu acho maravilhoso que agora, e sou até uma seguidora da Jéssica Silva, jogadora feminina de futebol, acho incrível, portanto, que elas consigam. Eu nunca tive jeito, nunca foi infelizmente a minha cena, entre aspas. Tu fazes muitas coisas também, não querias fazer tudo? Sim, faço coisas a mais até. Distribuo-me por demasiadas coisas. Muitas áreas, muitas causas. Muitas áreas, muitas causas, mas acho fantástico, porque aquilo é um mundo totalmente masculino, era um mundo totalmente masculino, e portanto elas conseguirem trazer a voz delas, se ingrar e deixar-se de olhar para elas como são só umas miúdas a jogar futebol por brincadeira. Não. Nós podemos fazer todos os papéis. Todos os papéis. Todos. Para mim não há nenhuma restrição. Nenhuma restrição em termos dos papéis. Existem mulheres com mais capacidade, tal como existem homens mais capacidade para certos papéis do que outros. É exatamente a mesma distribuição. O género nunca pode ser a condicionante. E também nós não podemos deixar que o género nos tolde a capacidade de fazer, por exemplo, esta ideia de que muitas vezes nos atiram, a mim também, às vezes nas redes sociais, vocês deveriam vir para as obras, não sei o quê. Já fiz obras, já fiz cimento, já fiz tudo. Isso não é nenhuma limitação. Isso também é um papel do opressor e do oprimido. Essa coisa de, não, vou ter que contratar alguém para fazer o trabalho sujo, o trabalho duro, o trabalho pesado. E também é evidente que se esse trabalho fosse mais distribuído dentro da sociedade, ele não era nem tão duro, nem tão pesado, nem tão feio. Era mais equilibrado. Claro que vai sempre existir. Mas nem o trabalho doméstico seria tão pesado e tão duro para outra parte da população. Para a maior parte das pessoas. Para a maior parte das pessoas. Claro que sim. Joana, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada. Tinha aqui muito mais temas para falar contigo, nomeadamente um último que peço-te uma resposta breve. Sim, que desculpa que eu falo sobre muito. o que é um bom espectador para ti. Porque não há nada mais irritante, eu acho, e penso do ponto de vista do ator ou da atriz, do que estar num palco, por exemplo, do teatro, e começa uma pessoa a tossir e depois de repente cria-se um ciclo de tosse ou burburinho. Portanto, o que é um bom espectador para ti? Olha, eu acho que essa questão da tosse não é assim tão controlável, portanto, para mim não é um problema. Tento abstrair-me de certa forma. Mas para mim um bom espectador é um espectador que vai predisposto para receber qualquer coisa. E está predisposto para isso. Não vai nem com ideias pré-feitas, nem com...
nós levamos sempre qualquer ideia, não é? Do que é que vamos fazer. Expectativa, não é? Uma expectativa Faz do parte que é da que vida. faz parte da vida. Mas para mim um bom espectador é uma pessoa que está ali, está disposta a receber, está com a sua escuta muito ativa, vai estar a observar e no final tenta fazer uma observação honesta do que viu. E é como ser uma boa espectadora da vida também, não é? Contemplar, Eu observar eu acho que é igual. sentir. Eu acho que na realidade não vejo muita diferença. E normalmente um bom espectador normalmente também é uma boa pessoa. Muito obrigada, Joana. Obrigada, Catarina, foi um prazer.